quando um livro te faz sentir dentro de um determinado país, em um determinado período da história? O autor ou a autora são tão bons em descrevendo cenários, paisagens, trazendo elementos daquela época que tu te sente dentro da história junto com os personagens. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 livros que vão te fazer sentir dentro da Inglaterra. O primeiro livro é nada mais nada menos que o volume 1 de Sherlock Holmes, especialmente As Aventuras de Sherlock Holmes, que é a coletânea de contos que tem dentro desse volume. Vocês podem comprar o volume inteiro, que contém os 2 primeiros romances do Arthur Conan Doyle, ou vocês podem comprar o livro As Aventuras de Sherlock Holmes, né? Apenas ele, que são só os contos. Então, pessoal, como começar a descrever essa história? Então, na verdade, são várias histórias, né? Então, vamos começar a descrever Arthur Conan Doyle, que criou esse personagem, esse detetive super famoso, um dos mais famosos da história, que virou série, virou filme, virou adaptação pra tudo, né? É fascinante acompanhar a jornada do Sherlock. É fascinante ver como a mente dele funciona, como ele pensa. Ele é uma pessoa super observadora, usa bastante a dedução, ele é uma pessoa fria, ele é bem na sua, então tem gente que gosta, gente que não gosta, mas eu sinceramente acho que esse não é o ponto é que ele é realmente um personagem super inteligente, e o Arthur Conan Doyle foi um gênio em criar ele. O primeiro romance do volume 1 se chama Um Estudo em Vermelho, e é nesse romance que a gente vai conhecer o Sherlock, que a gente vai conhecer o Dr. Watson, né? A gente vai ver como os dois se conhecem. Que, na verdade, quem escreve essas histórias é o Dr. Watson, né? De acordo com as suas observações, porque ele vai acompanhar o Sherlock nos casos. O segundo romance se chama O Signo dos Quatro ou O Sinal dos Quatro, que foi publicado em 1891. Esses são os 2 primeiros romances do autor. E depois vieram os contos. Então, o autor, o Arthur Conan Doyle, ele ficou famoso através dos seus contos e não através dos seus romances. Mas, hoje em dia, ele é famoso por tudo, né? Porque é tudo muito bom. Falando especificamente sobre isso, de se sentir dentro da Inglaterra, As Aventuras de Sherlock Holmes seria a minha indicação principal, assim. Porque os 2 primeiros romances vão trazer informações e vão ter acontecimentos que se passam em outros países. O Sherlock, ele vive em Londres, então grande parte das suas histórias acontecem na cidade de Londres, né, na sua casinha lá, vão buscar ele, né, vão atrás dele para ele resolver algum caso. Então, eu indico ler As Aventuras de Sherlock Holmes, principalmente se vocês querem se sentir dentro de Londres no final do século XIX. Então o autor vai trazer todos aqueles elementos, vai falar sobre os cocheiros e os cabriolés, e vão ter cartas, e o Sherlock vai viajar para outras cidades ao redor de Londres, a falar sobre várias ruas da cidade, sobre tudo. Então tu realmente te sente dentro da Inglaterra. E é isso que eu acho mais incrível, assim. Claro que acho super incrível a história e o personagem, mas eu acho maravilhoso esse poder que os livros têm de nos fazer sentir em outros lugares, né? Em outras épocas. E a gente realmente consegue observar, parece, as paisagens. E quando Sherlock e Watson vão lá e saem para ir atrás das pistas dos seus casos, parece que eu tô ali de braços dados com eles, caminhando pela Inglaterra do século XIX. Tô aqui no meio do vídeo para falar, se inscreve no canal e já deixa teu like. E se tu conhece alguém que gosta de ler, compartilha meu canal. Em 1775 nasceu uma das escritoras mais famosas da Inglaterra, que tem o nome de Jane Austen. Acredito que todo mundo conheça ela, e também acredito que praticamente todo mundo conhece Orgulho e Preconceito. Se vocês não conhecem, então vamos conhecer agora, que é um clássico. Orgulho e Preconceito é um livro super marcante e bem à frente da sua época. Então, a Jane Austen escreveu ele lá no finalzinho do século XVIII, mas ele foi publicado em 1813, no século XIX.
Então, a gente vai acompanhar a história dessa família, que é formada por 5 irmãs. E o foco vai ser principalmente a relação entre a Elizabeth, que é uma dessas irmãs, e o Mr. Darcy, que é um homem rico que chegou lá, né, pra bagunçar tudo. A Jane Austen é famosa por criar personagens femininas super fortes, impactantes, que tentam lutar contra o conservadorismo, lutar contra isso de ter que se casar por obrigação, se casar pelo dinheiro, não se casar pelo amor, e mulheres independentes que querem ir atrás das suas próprias vidas e não depender de outra pessoa. E ela também é uma escritora que gosta muito de usar a ironia, o sarcasmo. Então, os livros não ficam muito cansativos assim de ler, apesar de que, sinceramente, no início desse aqui, eu era bem novinha quando eu li, né? No início de Orgulho e Preconceito, eu demorei um pouco, sabe, pra engatar. Eu tava assim, meu Deus do céu, será que alguma coisa vai acontecer, né? Mas aconteceu, e quando eu engatei, assim, quando eu entrei na história, mais ou menos pela metade do livro, eu não conseguia parar de ler, então o meio pro final é, assim, super emocionante, e é aí que acontece principalmente os grandes acontecimentos. Em relação a se sentir dentro da Inglaterra, a gente vai acompanhar essa história, né, que acontece em uma cidadezinha na zona rural da Inglaterra, nesse período que eu já falei para vocês. E a autora vai fazer várias críticas aos hábitos, costumes, as tradições da época, o conservadorismo, o fato de que a mulher precisa se casar, e principalmente com um homem rico. Então, ela vai trazer toda essa crítica contra essa sociedade inglesa, burguesia, tudo isso através, principalmente, da personagem Elizabeth, né? A Jane Austen publicou vários outros romances. Ela ficou famosa principalmente depois que ela morreu, como é bem comum de acontecer. Tem Razão e Sensibilidade, tem Persuasão, tem, enfim, diversos romances que ela escreveu. Infelizmente, a Jane Austen morreu super cedo, com 40 e poucos anos, mas durante a sua vida ela realmente se dedicou ali à escrita, que era a sua grande paixão. E o último livro que vai te fazer sentir dentro da Inglaterra é Oliver Twist, publicado em 1837, escrito por Charles Dickens. Escrito por esse mesmo, que é super famoso. Gente, eu gosto de ler esses escritores e escritoras famosos, porque eu gosto de entender, tenho curiosidade de entender por que eles ficaram tão conhecidos, né? Apesar de eu ter dado 3,5 para esse livro, que é uma nota, tipo, bom, eu entendo toda a repercussão que existe, né, por trás dele, toda a importância, e aí eu vou contar pra vocês qual que é a história e por que ele é tão importante. Bom, gente, Oliver Twist é um livro que vai acompanhar a vida de Oliver, que é um menino órfão desde que ele nasceu. Então ele vai viver em vários lugares diferentes, ele vai ser muito, muito maltratado. Nossa, no meio do livro eu tava assim, meu Deus, Oliver, queria te adotar, sério. Eu tava assim, ó, meu Deus, deixa eu te adotar, menino, deixa eu te abraçar, deixa eu te dar um lar, um cafezinho. Eu tava assim, muito triste com a realidade dele, e ele não merecia nada daquilo, um menino assim, super dócil. E aí ele vai parar em mãos erradas, ele vai assim lutar muito pra sobreviver e pra encontrar um lar, né, que é isso que ele não tinha. Então o Charles Dickens, nesse livro, vai fazer assim duras críticas à sociedade inglesa da época, que era uma realidade assim pós-evolução industrial, cheio de desigualdade social. Ele vai criticar a questão da exploração infantil, as condições precárias de trabalho da época. Então, tudo isso está presente nesse livro. E tu percebe que o autor não se segurou na hora de escrever essa história, então ele colocou assim tudo que ele pensava mesmo nas entrelinhas. E é super interessante de ver isso e de também tentar enxergar como ele enxergava a realidade do seu país na época. Então, é isso principalmente que vai te fazer sentir dentro da Inglaterra, sabe? Nessa realidade, nesse período histórico.
Gente, várias questões são trazidas nesse livro. Então, como um menino órfão, o Oliver ele sempre foi tratado assim como... Ele foi sempre tido como um fardo, como uma preocupação assim de outra pessoa, só que ninguém na verdade se preocupava com ele, então ele tinha que fazer tudo por ele mesmo, sabe? E toda essa questão da facilidade de entrar no mundo do crime, sendo uma criança ingênua, né, sabe, que acredita em tudo, acredita em todas as pessoas. É um tanto triste, né, várias partes do livro, mas em certo momento, em certo ponto, a gente vai conhecer alguns personagens que vão mostrar que na vida nem tudo são cravos, nem tudo são pimentas, não. Nem tudo são coisas ruins. Então existem sim pessoas boas, existem pessoas dispostas a te ajudar. E essa parte, assim, metade pro final, foi a parte que mais me pegou. E eu amei, assim, amei o final do livro. Mas no início eu custei, assim, um pouco pra ingressar na história, sabe? Então, gente, Oliver Twist, As Aventuras de Sherlock Holmes, ou o volume 1 de Sherlock Holmes, e Orgulho e Preconceito são 3 livros que com certeza vão te fazer sentir dentro da Inglaterra e conhecer essa realidade pelos olhos de pessoas que de fato viveram naquele período. Beijos!